E a declaração dada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, na última sexta-feira, sobre a possibilidade de a estatal abrir uma sucursal no Oriente Médio, provocou desconforto no governo. Pego de surpresa, Lula disse em entrevista coletiva nesse domingo que não foi informado sobre a intenção de Prats. Segundo o presidente, o chefe da Petrobras tem uma mente muito fértil. Você deve fazer essa pergunta para o Jean Paul Prats. Você deve fazer a pergunta para ele, porque eu não fui informado de que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Como a cabeça dele é muito fértil e ele pensa numa velocidade de Fórmula 1 e eu funciono numa velocidade de Volkswagen, sabe? Eu preciso aprender o que é isso que ele vai fazer. Se a Petrobras tem algum investimento para fazer aqui, eu não sei no que. Bom, hoje o chefe da estatal afirmou que o presidente Lula não sabe da proposta de criação de uma subsidiária da petroleira na Arábia Saudita, porque, abre aspas, nem tudo que está em estudo na Petrobras o presidente da República sabe, fecha aspas. Prats afirmou ainda que a eventual criação da sucursal na Arábia Saudita teria como foco o mercado de fertilizantes e não de petróleo. Consta. Essa fala do presidente Lula me lembra aí um episódio no começo desse ano, em março, em que Lula chegou a repreender alguns ministros. Não sei se você se recorda, disse que autores de genialidades, como ele chamou, deveriam compartilhar com o presidente antes de sair por aí divulgando ideias. E foi uma proposta ainda do ministro Márcio França, quando era ministro de Portos e Aeroportos, daquela ideia de disponibilizar passagens aéreas ao custo de R$200. Pois é, mas a fala do Lula é reveladora da mentalidade dele. E a mentalidade dele é de um sheik que está numa ditadura árabe, não numa democracia latino-americana. Ele trata a Petrobras como dele. Quando petistas dizem o petróleo é nosso, como slogan, nós temos que levar muito a sério. Eles têm certeza que o petróleo é deles, só não é do povo. Então o Lula quer, claro, tomar todas as decisões pela Petrobras. No passado ele fez exatamente isso quando ele resolveu investir em sucata nos Estados Unidos, o governo Dilma, ou quando ele resolveu investir em refinaria, que nunca saiu do papel, mas que consumiu bilhões do brasileiro, em conluio com Hugo Chávez, né? Então, é tudo de cima para baixo. Ele é um sheik, ele trata a Petrobras como dele. E eu até queria acreditar que há essa desinformação, esse desencontro, e que o Prats realmente toma decisões estratégicas da empresa sem consultar o chefe. Só que é pouco crível isso. Sendo o PT no comando, a gente sabe que as decisões vêm de cima, no BNDES, nas estatais. É uma decisão de fundo ideológico, quando não apenas agradar comparsas, né? Não tem nada a ver com interesses econômicos da empresa. As empresas estatais, durante os governos do PT, costumam sempre ter prejuízo, perder dinheiro, se endividar, investir em coisa que é ruim do ponto de vista econômico, porque eles têm essa mentalidade. Então, o Lula, nada que ele não resolva tomando uma cachaçinha, uma cervejinha na mesa do bar, ele resolve até guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, só que não. Ele vai sentar com o Prats e vai entender o projeto. E aí ele vai dizer se Paim está feliz ou não, porque depende de quem vai ser agraciado com as vantagens desse investimento que não tem fundo econômico, repito. E aí, Piotr, você acha que também houve um desencontro de informação ou Jean Paul Prats soltou essa informação aí, tipo balão de ensaio, para ver como o mercado reage? Vamos lá, mas se é um balão de ensaio de se criar uma subsidiária da Petrobras na Arábia Saudita, que balão de ensaio é esse? Eu tenho receios agora dos próximos balões de ensaio ou não. Agora, a declaração do presidente Lula revela um incômodo claro, né? Ele está reclamando que não foi avisado de nada. E dentro desse mundo lulista, né, em que ele é o dono de tudo, o chefe de tudo, e todo mundo tem que pedir a bênção dele, ou da primeira-dama, enfim, não sei como é a divisão de poder agora no Palácio do Planalto, porque eu sou um sujeito muito dado à questão legalista e à Constituição. Então, eu não sei qual é o papel que a primeira-dama tem lá. Eu só sei que é um papel muito maior do que se tinha nos outros casos com outros presidentes da República. Mas isso está claro que há um incômodo ali.
Há um movimento interno dentro da Petrobras, do governo, aliás, reclamando de posições de Jean Paul Prats, porque a petroleira, a estatal, tem uma vida própria, porque é uma empresa de mercado, embora seja uma estatal. Ela tem questões de mercado que precisam ser decididas e que não passam necessariamente pelo Palácio do Planalto, como não deveriam passar, embora a Petrobras recentemente tenha aprovado lá no seu conselho, de novo, a possibilidade de indicações políticas, que até o momento, graças ao Tribunal de Contas da União, isso está parado. Como o Tribunal de Contas não autorizou o registro da ata da reunião, isso não pode ir adiante. E nós estamos aguardando também agora o Supremo Tribunal Federal julgar este caso, que foi de novo dado por uma decisão monocrática lá do ministro Lewandowski no começo deste ano, monocraticamente anulando a lei das estatais, que deixou claro que não poderiam ser mais feitas indicações políticas nas estatais brasileiras. Veja só a importância dessa decisão do Senado, que precisa de confirmação na Câmara, e o motivo de todo aquele, digamos, despautério de Gilmar Mendes, reclamando de que o Senado agora não quer mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal tome uma decisão monocrática, anulando uma decisão, nesse caso, gera lei. A lei das estatais, aprovada lá no governo Michel Temer ainda, se não me engano, no ano 2016, logo no começo da gestão, depois do impeachment. Então a gente olha para uma Petrobras que está num momento em que internamente ela se tornou uma empresa de mercado, com lógica de mercado, em que ela tem que pensar e tomar decisões. Mas tem um governo agora, lá em Brasília, que quer se imaginar o dono da Petrobras. Não, ele não é o dono. O governo é, na melhor das hipóteses, o gerente das ações que os brasileiros têm lá, porque o governo sim tem a maior parte das ações. E tem também uma série de decisões que passam por ele, mas não as decisões de mercado e não com cunho político. É uma empresa privada nesse ponto de vista, é uma empresa de mercado, embora seja uma estatal, ela tem uma lógica privada de atuação. Foi exatamente esse o entendimento que teve, por exemplo, as cortes americanas, quando num acordo o Brasil teve que aceitar esse acordo, a Petrobras especificamente, um acordo bilionário para não ser processada lá, devido a todos aqueles escândalos que geraram, obviamente, perda de receita como acionistas que a Petrobras tem no mundo inteiro. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. A Petrobras tem um comportamento agora simplesmente que ela dorme imaginando que é uma empresa de mercado, mas acorda com alguma decisão de Brasília se incomodando com qualquer declaração que faça um diretor ou presidente da Petrobras. Agora, se é balão de ensaio, foi mal organizado, porque nós estamos falando da Petrobras abrir uma subsidiária, eventualmente, na Arábia Saudita. É bem maior do que a gente imaginava, né?